Caros alunos, sou o professor Afrânio. Nesse vídeo eu vou tratar sobre a unidade 1 do ambiente virtual, que corresponde às unidades 1 e 2 do guia de estudo de vocês. Essa unidade, ela trata do histórico e evolução da ciência do solo e noções de geologia. Então é muito importante que vocês leiam o guia de estudo de vocês, ou então estejam com ele aberto para entender o que eu vou falar um pouco sobre esse vídeo. Então, começando, o tópico 1 do guia de estudo de vocês, ele fala sobre o histórico e a importância dos solos para as civilizações. Então, nesse tópico, é muito interessante a gente pensar que o homem ele começou a se interessar pela ciência do solo quando ele mudou de hábito. Então, se vocês observarem aqui na página, segunda página do guia de estudo de vocês, fala aqui, com a necessidade de cultivar o solo, surgiu o convívio diário com esse recurso. Então, a partir do momento em que o homem ele deixou de ser nômade e precisou fixar em território, ele precisava do alimento ali próximo. Ele não caminhava mais, ele não andava mais, ele não era mais um extrativista. Então ele começou a cultivar o solo. E para cultivar, ele teve que adquirir um conhecimento sobre o objeto de estudo dele, sobre o solo. Então, as primeiras observações, a gente vai até tratar sobre isso no fórum da unidade, foi que o homem começou a observar que alguns solos eles tinham cores diferentes, eles tinham constituição diferente. Então o homem percebeu que alguns solos eram mais arenosos, secavam mais rápidos, outros eram mais barrentos, mais argilosos, demoravam mais para secar, que o solo possuía a primeira camada dele, o primeiro horizonte, mais escuro, devido à acumulação de matéria orgânica. Só que esses conceitos, esses termos que agora nós vamos utilizar, eles não eram utilizados, mas essas percepções sobre o solo, quais solos eram mais indicados para determinado cultivo, quais solos não podiam ser utilizados ou tinham alguma restrição, isso aí era feito de forma empírica. E também é interessante mencionar que as áreas que eram consideradas menos produtivas, elas eram abandonadas. Então, se tentava cultivar em alguma área e essa área não correspondia àquela produtividade esperada, ela era abandonada. E hoje, nossa tecnologia já nos permite fazer com que uma área dessa, que antigamente era descartada, abandonada, ela volte ao processo produtivo, por meio de manejo, fertilizantes, tratamentos do solo, como aração, gradagem. Então, hoje em dia, a gente já consegue trazer uma área que é considerada improdutiva por meio de tecnologia para ser produtiva. Então, esse conhecimento acumulado ao longo do tempo que nos permite hoje manejar o solo. Também, nesse tópico, é interessante vocês observarem a história do naturalista russo chamado Dokuchaev. Então, o Dokuchaev ele é considerado o pai da pedologia. A pedologia é o estudo do solo. Nós tratamos como a ciência que estuda o solo de forma mais básica. Então, o Dokuchaev ele participou de uma missão, uma comissão que estudou vários solos na Rússia e que ele percebeu essas diferenças. Ele entendeu que os solos tinham várias camadas que hoje nós chamamos de horizontes, essas camadas diferentes. Então, é interessante que vocês leiam esse tópico. Também, nessa unidade do guia de estudo, que fala sobre o histórico e evolução da ciência do solo, o tópico 1.2 ele fala da relação da ciência do solo com outras ciências. Então, vocês vão ler aqui que nós temos o periódico chamado Revista Brasileira de Ciência do Solo, que é o periódico onde nós publicamos trabalhos na área de solos, em que ele
divide, né? Então, a ciência do solo, ela é como se fosse o guarda-chuva, né? A base. Mas nós temos várias especialidades. Nós temos a física do solo, a química, mineralogia, conservação, levantamento de solos, nós temos a parte de microbiologia do solo. Eu, especificamente, sou formado na área de física e conservação do solo. Então, me especializei na área de física e conservação do solo. Tá? Então, na Revista Brasileira de Ciência do Solo, os artigos eles são subdivididos de acordo com essas sub-áreas da ciência do solo. Então, é muito interessante que vocês... vou colocar o link na nossa sala que vai direto para a Revista Brasileira de Ciência do Solo, para vocês darem uma olhada em alguns artigos e verificarem como que nós, né, os pesquisadores, nos comunicamos com a sociedade, como nós damos resposta das pesquisas. Então, essa resposta ela é feita através de artigos e o periódico do Brasil é a Revista Brasileira de Ciência do Solo. Tá? Nessa unidade 1 do ambiente virtual, né, nós temos a parte de noções gerais de geologia. Então, esse tópico está no guia de estudo de vocês como unidade 2, mas como eu já falei no vídeo de introdução, no ambiente virtual nós temos a unidade 1 correspondendo a 2 assuntos, histórico e evolução da ciência do solo e noções de geologia. Então, nesse tópico de noções de geologia, nós vamos estudar os principais grupos de rocha e os minerais que compõem essas rochas. Então, por que é interessante a gente saber um pouco sobre geologia, já que a gente vai estudar uma disciplina que trata de solo? Então, se vocês lembrarem aí lá do ensino médio, vocês tiveram uma aulinha lá que falava sobre o ciclo das rochas. Então, lembrar a memória de vocês. Nós temos rochas ígneas ou magmáticas, né, que são aquelas rochas formadas a partir da erupção do magma. Nós temos as rochas metamórficas e nós temos as rochas sedimentares. Aonde que entram os minerais? As rochas, elas contêm diversos minerais. Né? E o que tem a ver essas rochas e esses minerais com o solo? O solo nada mais é do que a rocha desintegrada. Então, a rocha, quando ela é exposta a um ambiente diferente de temperatura e pressão, ela começa a se fragmentar. Essa fragmentação, esse processo de fragmentação, nós vamos estudar mais à frente aí, que é o processo de intemperismo. Então, ela fragmenta por conta de diferença de temperatura, diferença de pressão, e os minerais que estão dentro das rochas, alguns eles são perdidos, né? São transformados durante a formação do solo, e poucos ainda se mantêm depois, quando o solo é formado. Então, é interessante a gente ter essas noções de geologia, porque as rochas, elas são o produto que formam os solos. A partir da desintegração das rochas, que os solos são formados. Então, muito interessante que vocês leiam essa primeira parte aqui que fala sobre a estrutura da Terra. Então, vocês vão perceber que a crosta é bem interessante, é a parte mais importante, porque é nela que estão as rochas, né, a crosta terrestre. Né? Vocês vão entender um pouco sobre minerais, né, o que são minerais, né, quais os critérios que precisam ser atendidos para que um mineral, uma substância seja considerada um mineral. Né? Então, ele precisa atender o critério de ter ocorrência natural, de ser sólido, cristalino, ele tem que ser inorgânico, tem que ter uma composição química definida. Então, a gente vai ver aí os principais grupos de minerais que estão presentes nas rochas que formam o solo. Por que é interessante a gente saber isso? Porque o que a gente encontra hoje no solo, se o solo é arenoso, se o solo é argiloso, se o solo é mais fértil, menos fértil, ele está relacionado com a rocha que formou o solo no passado. Então, a gente precisa entender como que essa rocha era constituída, né, para entender o solo que ela formou. A gente consegue fazer essa conexão estudando as rochas e os minerais. Tá? Então, é interessante que vocês leiam também
esse tópico 2 do guia de estudo, que fala sobre noções de geologia, né, para relembrar sobre o ciclo das rochas, os tipos de rochas e quais são os principais minerais. Tá? Eu falei que nós vamos ter um fórum nessa unidade, então esse fórum ele vai tratar sobre a percepção dos agricultores sobre o solo. Então eu estou pedindo para vocês entrevistar, né, conversar com alguns agricultores, né, e tentar entender a percepção deles, né? Alguns têm mais conhecimentos, outros têm menos conhecimento, eles vão falar de coisas mais empíricas, né? Mas é interessante a gente discutir sobre isso no fórum. Então, eu estou pedindo que vocês conversem com eles e pergunte, né? Quais solos que eles acham que são melhores, né? Aí ele vai falar, eu tenho uma área ali que é melhor, que eu planto macaxeira, mas não serve para laranja. E aí você vai perguntar para ele quais são os critérios que você acha por que esses solos são melhores. Aí ele vai dizer, esse solo aqui ele é melhor porque ele não alaga, porque ele é mais profundo, porque ele é mais escuro, né? E aí você vai perguntar para ele também, quando eles abandonam uma área, por que eles abandonam aquela área? Qual é o critério que eles utilizam? Eles vão falar para vocês, quando a planta está ficando fraca, quando está dando muito mato, crescendo muito mato, competindo com a minha roça, né? E aí vocês vão perguntar para ele também assim, qual é o critério que ele usa para depois ele voltar a essa área, né? É um tempo, ele espera um determinado tempo, ele observa a cor do solo, ele observa se formou mais folha em cima, né? Então a ideia desse fórum é a gente tratar um pouco essa percepção, né? Que os agricultores que não têm assistência, que ainda não conhecem a tecnologia, né, os critérios que nós já sabemos, que nós observamos hoje, que nós medimos no solo, eles ainda utilizam a percepção antiga, né, de olhar a cor do solo, de olhar a planta, né, e isso não deixa de ser válido, não é porque eles não têm esse conhecimento sobre as técnicas que o conhecimento deles deve ser descartado, pelo contrário. A gente sabe que o agricultor ele conhece muito da área dele, né? Então ele é a pessoa mais indicada para falar para a gente o que está acontecendo naquela área. Então vamos discutir no fórum essas percepções, vamos ver se a gente consegue fazer algumas conexões com o conhecimento já que a gente tem sobre a ciência do solo e discutir isso no fórum, que eu acho que vai ser muito rico, tá bom? Então me despeço de vocês, né? Espero que vocês aprendam bastante nessa primeira unidade, que a gente vai tratar sobre essa evolução da ciência do solo e as noções de geologia. Tá? Até o próximo vídeo, um grande abraço.